A internet é um lugar lotado de relíquias, seja meme, seja piada, seja filme. Isso é uma coisa que eu, você e todo mundo sabe. Eu sei. E muita gente concorda que, infelizmente, apesar de serem magníficas, só funcionam no passado. Mas não é o caso de Scott Pilgrim. Scott Pilgrim contra o mundo. Você não, você é meu neném. Eu te amo. Depois de tanto tempo, ninguém imaginou que iria ter mais de Scott Pilgrim nessa era moderna. Até porque mesmo nessa era, ainda se é muito comentado, muito analisado e muito amado e também levemente odiado. E partindo disso, a Netflix acabou lançando Scott Pilgrim Takes Off em anime. Porque infelizmente não dá mais pra fazer com os mesmos atores. Mas se fizesse, já pensou? A animação também é muito bonita e a gente vai comentar hoje sobre essa animação, esse anime de Scott Pilgrim que, por incrível que pareça, eu já vou deixando minha resenha pra vocês, não é algo que vai deixar a desejar. É sem dúvidas um bolo bem feito e bem coberto. Acho que coberto. Tem uma cobertura gostosa. Então se você é novo aqui, já vai deixando esse like aí, compartilha o vídeo com seus amigos, se inscreva e assine o sininho, né, pra ficar por dentro das notificações. Então sem mais delongas, vamos apenas para uma breve contextualização sobre o que é Scott Pilgrim. Caso você tenha caído de paraquedas aqui e não tá sabendo nem o que é isso, seja lá que mundo que tu vive. Scott Pilgrim é originalmente uma série de histórias em quadrinhos, criada por Brian Lee O'Malley, e já foi adaptada para os cinemas em 2010 com o filme de Scott Pilgrim contra o mundo. Tanto nos quadrinhos quanto nos filmes a história é bem parecida, com algumas pequenas mudanças, porém na série é totalmente diferente, mas os mesmos personagens estão lá. A base principal é a mesma, tanto nos quadrinhos quanto no filme e na série. Basicamente, somos apresentados ao personagem Scott Pilgrim, que também é o nosso protagonista, um jovem de 23 anos que é desempregado, toca em uma banda e sonha com a mesma garota todos os dias. Seguindo essa mesma base, a história vai se desenrolando e vai criando as suas ramificações e mudanças conforme vamos assistindo ou lendo. Nesse vídeo de hoje a gente vai focar apenas na versão do anime, que foi a última produção relacionada à obra de Scott Pilgrim e que foi produzida pelo próprio criador das HQs do personagem, o já citado aqui anteriormente, Brian Lee. Isso fez com que a relevância dessa série animada seja bastante alta e sua aceitação pelo público também. Agora que vocês já foram contextualizados com a produção da obra, vamos para a história dela de fato. E fica o nosso alerta de spoilers, que não vai importar muito, já que isso aqui também é um resumão. mas caso você seja um daqueles Karens ou Pedros da internet, aqui está o aviso, tá bom? Olha os spoilers, é um resumão, é óbvio que vai ter spoilers! Então sem mais delongas, vamos pro vídeo! O primeiro episódio dessa série se chama A Preciosa Vidinha de Scott Pilgrim, e ela se inicia com um sonho de Scott, onde ele está em um deserto e encontra a tal garota que ele sempre sonha. Uma bela jovem de cabelos coloridos e que anda de patins, a sua primeira e-girl, ou apenas garota gótica revoltada. Sim, ela é um estereótipo, Não importa o que você diga, não tem como fugir disso. mas ela é a primordial, isso temos que concordar. O sonho dura pouco e o nosso protagonista logo acorda, percebendo que está sonhando com a mesma garota há dias. Scott mora com seu amigo gay de 25 anos, Wallace Wells, que é uma pessoa consciente e responsável, totalmente ao contrário do Scott. Wallace é o dono da casa onde eles moram, Scott dorme lá de favor. Wallace é dono dos móveis, dono de absolutamente tudo que tem naquela casa, como ele mesmo fala. Ah, é. Você vai ser a minha gatinha para sempre. Inicialmente parece que Wallace não é uma pessoa muito animada e nem mesmo tão divertida, mas ele é sem dúvidas um dos melhores personagens de Scott Pilgrim. Na verdade, em apenas poucos segundos ele já prova como ele é muito divertido. Mudando de cena, vemos Scott e a sua banda ensaiando. Não é uma banda muito grande, já que ela possui apenas 2 integrantes, além do próprio Scott. Sua, entre aspas, namorada também está lá presente. Ela é uma garota muito amável e acha que a banda é uma das melhores do mundo. Adiantando, obviamente ela realmente não acha isso. Afinal de contas, ela só gosta da banda porque namora o cara da banda. Entre aspas, namora o cara da banda. Ela e o Scott não namoram de fato, porém saem junto e compartilham um sentimento que é notoriamente menor pela parte do nosso protagonista. A banda finaliza o ensaio e os integrantes vão até uma festa juntos. E lá o Scott vê a garota com quem sonha bem na sua frente. Imagina você encontrando a pessoa com quem você sonha todas as noites.
Vendo que ela realmente existe e que seu nome é Ramona Flowers, uma garota americana que trabalha na Netflix, que na época em que se passa essa história ainda alocava filmes, Scott Pilgrim rapidamente vai até ela e puxa uma conversa. O que é bem interessante é que no filme ele chega do lado dela e fala: Ei, você conhece o Pac-Man? Tipo de pessoa. se aproxima de outra com esse papo. E aqui não é muito diferente, ele só troca o Pac-Man por... Você conhece o Sonic? Parabéns, tutorial de como espantar uma garota com sua nerdice. No dia seguinte, após descobrir que ela trabalha entregando os DVDs de filmes, ele aluga um e espera até ela chegar. Uma cena bem engraçada e marcante no episódio, quando a Ramona chega e ele a chama para sair. Sendo bem sincero, fazendo uma breve análise em comparação à série, achei esse momento no filme bem mais engraçado do que na própria série, mas ainda assim é bem icônico e divertido. Mas e aí? Topa sair qualquer dia desses? Você quer um date comigo? Não precisa ser um date. O que você acha? Você podia dar uma volta comigo pra gente se conhecer melhor? Quer que eu dê uma volta com você? Se não tiver problema. Se eu disser sim, recebe a maldita encomenda? Então tá, às 8. Em um corte, vemos que alguém está vigiando Scott em várias telas, um homem sentado em uma cadeira que ainda não fomos apresentados. No encontro entre Ramona Flowers e Scott Pilgrim, os dois conversam bastante e vão se conhecendo, porém o clima estava bem frio, o que faz com que Ramona leve Scott para sua casa. Chegando lá, os dois têm um momento romântico e acabam dormindo juntos. Ao amanhecer, cada um toma o seu rumo. Ramona vai pro trabalho e Scott pra casa de Wallace contar a novidade do porquê não esteve lá na noite passada. Scott também conta que convidou a Ramona para o show que sua banda iria fazer nesse dia. Na hora do show, a Ramona acaba encontrando com a, entre aspas, namorada de Scott, porém não sabe quem é ela. E durante a primeira música, um portal se abre e dele sai um homem que vigiava o nosso protagonista. Ele revela ser um ex-namorado de Ramona e fala que para poder namorar com ela, Scott deveria derrotar todos os ex-namorados dela. Uma batalha entre os dois começa e Scott leva um soco e desaparece. E apenas moedas aparecem no chão. E assim, o primeiro episódio termina. Esse foi um episódio focado em apresentar os personagens e suas características, e a trama da história faz isso com maestria. Além disso também, esse primeiro episódio muda completamente o final. Jura? Em comparação às HQs e o filme, se tornando agora um caminho de uma história única. Indo para o episódio 2, nomeado de Uma Equipe Muito Especial. Começamos exatamente no momento em que termina o primeiro episódio, quando Scott desaparece e Matthew Patel, ex-namorado de Ramona, vence a luta. Após todo o alarde causado pelo desaparecimento de Scott, Patel vai até Ramona como se ela fosse seu prêmio de batalha, porém ela friamente dá um fora nele, o que o deixa totalmente abalado. Após a abertura da série, vemos Ramona Flowers em sua casa, pintando seu cabelo e se arrumando para ir ao funeral de Scott, que foi realizado em uma igreja da cidade. Ao chegar no local, a, entre aspas, namorada de Scott, Knives inicia uma discussão com um novo amor do protagonista, porém de repente, Envy Adams, uma cantora famosa e ex-namorada de Scott, chega na igreja em que o funeral está acontecendo, fazendo um show em sua, entre aspas, homenagem. Todos aparecem e esquecem que o Scott estava morto e dão mais atenção para a música de Envy, menos a Ramona. Quando o show acaba, todos saem da igreja, com exceção de Ramona, que se levanta e vai até o caixão, onde estão apenas as moedas que caíram no chão do episódio anterior, quando o Scott desapareceu. Finalizando esse momento, vamos para a cena seguinte, onde vemos cortes de todos os ex-namorados de Ramona. Recebem uma carta de convocação para uma reunião. Quando todos chegaram ao QG da Liga dos ex-namorados do mal, Patel aparece e conta a todos que ganhou de Scott e que agora deveria ser o líder e ter a Ramona como sua namorada. Gideon, que é o atual líder da liga, não aceita a decisão de Patel. E então eles iniciam um combate. Foi uma luta bastante frenética com diversos poderes e habilidades e armas diferentes.
E ao final de tudo, Gideon reconhece sua derrota e entrega todos os seus bens a Patel, que agora é o líder da liga e também dono de tudo que era de Gideon. Gideon literalmente saiu do luxo para a pobreza. Um adendo especial, muita gente se irrita com o resultado dessa batalha, porque diferente de Scott Pilgrim enquanto mundo, Gideon é o último e o supremo vilão a ser enfrentado, o grande ex-malvadão. Já aqui, essa imagem acaba sendo completamente desconstruída, mas uma coisa que a gente tem que perceber é que os ex-namorados da Ramona, eles seguiam uma ordem cronológica na vida da Ramona e nunca foi ranqueado pelos rankings de poder. A única coisa realmente é que a organização e todo o planejamento foi feito pelo Gideon, que era o último ex-namorado mais recente de Ramona. Nunca foi dito que a lista era em rankings de poder, entende? É só um adendo especial que eu acho que é uma coisa que irrita muitos fãs e eu consigo entendê-los. Ninguém deveria ganhar de Gideon, mas a lista nunca foi baseada sobre a força deles. Voltando para Ramona, a personagem começa a sentir falta do Scott. Ao deitar em sua cama e a cair no sono, a Ramona escuta a voz de Scott, acordando imediatamente e cogitando que ele ainda está vivo. E assim termina o segundo episódio, que tem como função realizar a transição de protagonismo, já que pelos próximos episódios nós iremos acompanhar a jornada de Ramona em busca de Scott. Ramona aluga um vídeo. Esse é o título do terceiro episódio. Young-Nil, que é o amigo dos integrantes da banda de Scott, diz para si mesmo ter virado um cinéfilo e decidiu escrever um roteiro para os cinemas. Nil passou o dia todo e não escreveu absolutamente nada, mas pela madrugada ele pensa estar em uma espécie de paralisia do sono e viu alguém estranho usando seu computador, porém logo voltou a dormir e também acreditou que aquele se tratasse do demônio ou espírito maligno da paralisia do sono. Quando acordou pela manhã, ele percebeu que havia um roteiro de longa-metragem completo em cima da mesa. Em seguida a gente vê a Ramona pintando seu cabelo pela 1000ª vez. Mentira, agora é só pela segunda. A segunda de muitas. Ramona analisa as câmeras de segurança do local do desaparecimento de Scott e decide ir até a sua amiga Julie e contar tudo o que aconteceu e também pedir a sua ajuda. Embora a Julie seja uma das pessoas que mais odeia a porcaria do Scott, inclusive ela simplesmente fala: "E por que me deram a esperança de que ele tinha morrido?" Julie imagina alguns suspeitos que podem ter sequestrado Scott, que basicamente são os ex-namorados de Ramona, e assim se inicia a caça a Scott Pilgrim de Ramona. Logo em seguida, a gente vê a banda do Scott ensaiando sem sucesso nas músicas. Eles decidem colocar a Knives como baixista no lugar do desaparecido. Kim, a baterista, vai ao seu trabalho na locadora de filmes e Ramona está lá também. Após alguns momentos entre a Ramona e a Kim trocando algumas ideias e hipóteses do que pode realmente ter acontecido com Scott, Roxy, ex-namorada de Ramona, aparece lá também, em busca de vingança. Ela inicia uma batalha com a Flowers. Depois de muito tempo de luta, Ramona percebe que no passado vacilou com a Roxy e pede desculpas a ela. Como cena final desse episódio, vemos Gideon indo até a casa de Julie e explicando sua situação a ela, que o acolhe em sua casa, já que eram bons amigos na época de escola. Nas primeiras cenas do episódio de número 4, Tanto Faz, acompanhamos a rotina matinal de Lucas Lee, outro ex-namorado da Ramona Flowers, que é um ator famoso, que ama andar de skate. Lucas recebe uma ligação de sua agente, que o informa de um novo papel que ele recebeu para atuar em Toronto, Canadá, que é a cidade onde se passa a série de Scott Pilgrim. Nessa cena seguinte, a gente vê que a Ramona mais uma vez está pintando o cabelo e após finalizar vai até o set de gravações do filme. Ao chegar ao set, Ramona percebe que Lucas Lee, estrela do filme escrito por Young-Nil, e esse filme conta como seria Scott Pilgrim se tivesse vencido Patel e todos os outros ex-namorados de Ramona. Sim, isso claramente é a história do filme Scott Pilgrim contra o Mundo. Referência mais direta não tem. Assim como é no filme Scott Pilgrim contra o Mundo, que conta a história do Scott em 2010, no set de filmagem, Wallace Walter consegue um papel no filme e irá interpretar ele mesmo. Lucas Lee interpretava Scott Pilgrim, mas após se resolver com a Ramona, ele decide desistir do papel, dando lugar a Todd Wingram, que é outro ex-namorado de Ramona. E a Ramona é interpretada no filme pela Envy, que namora o Todd.
E esse é o fim do episódio, onde mais uma vez a Ramona não encontra um culpado para o desaparecimento de Scott. O episódio 5, Luz, Câmera e Faíscas, se inicia mostrando a produção do filme e entrevistando cada ator participante. Podemos ver que a Ramona consegue um papel na produção interpretando a si mesma como dublê. Durante as gravações da cena, Todd, que interpretava o Scott, acaba traindo a Envy Adams e fica com Wallace. Isso deixa a Envy furiosa e faz com que ela inicie uma batalha contra o Wallace, mas a Ramona é quem luta no lugar. Ela até derrota todos os 4 dublês do Wallace, mas não vê sentido em uma luta assim, então ela deixa a luta e vai até o trailer de Todd mostrar as câmeras de segurança do desaparecimento de Scott, mas Todd diz não ser o culpado, tirando assim mais um nome da lista de suspeitos de Ramona. Os destaques desse episódio foram sem dúvidas o Ted trair a Envy com Wallace e depois a batalha de dublês que acontece. Infelizmente a gente não pode mostrar ela aqui, Mas foi espetacular, assistam a série, só um resumão não dá. Após tudo isso, Patel aparece no set de filmagem do filme e decide demitir todos e acabar com o filme, já que a produção já estava muito cara. Ramona vai até ele para saber se ele foi o culpado, mas Patel nega. Na verdade, o Patel estava tão confiante que realmente tinha acabado com Scott que a vitória dele foi um estímulo para enfrentar o Gideon, já que nem ele mesmo se imaginava real e capaz de derrotar o Gideon. Só após a derrota de Scott, entre aspas derrota, que ele criou confiança para enfrentá-lo. Sobrando assim então apenas mais 2 suspeitos, que são o antigo líder da Liga dos Ex, Gideon, que revela se chamar Gordon, e os gêmeos Kata e Yanagi. Assim, o episódio 5, sem muitas revelações, mas muitas batalhas frenéticas e cenas engraçadas, finaliza. O episódio 6, Quem Foi? Começa mostrando o próximo suspeito que a Ramona irá investigar, Gordon Graves, que estava em seu sofá assistindo um anime até que Lucas Lee aparece e os dois começam a serem amigos e fazerem várias coisas juntos, até que a Julie chega junto com a Ramona e vê a casa toda detonada. O episódio volta no tempo e mostra como a Ramona e a Julie chegaram ali. Ramona havia pintado seu cabelo novamente, a essa altura você já deve estar acostumado, e chamado Julie para conversar na cafeteria. Chegando lá, Ramona fala o que aconteceu com Scott e como ele desapareceu novamente, mas dessa vez cogitando que a Julie e o seu namorado a serem o culpados. Julie nega o envolvimento dos dois e a leva para sua casa para conversarem com Gordon. E assim retornamos aonde paramos no começo do episódio. Após a conversa com ele e ver que realmente não era o culpado, Ramona decide voltar para sua casa. Enquanto isso, a banda de Scott estava conversando com o Young Neil e ele revela não ter escrito o roteiro. Isso faz com que os integrantes fiquem desconfiados sobre isso e decidem contar a Ramona. Eles se encontram na casa dela no momento em que a Ramona chega. Ao entrarem, Ramona diz ter resolvido o problema e que os culpados para o desaparecimento do Scott eram os irmãos Kata e Yanagi. E após a Ramona falar, Knives conta o que eles descobriram. Até que de repente alguém toca a campainha e quando a Ramona abre a porta, Scott estava lá e fala que ele mesmo estava envolvido no seu desaparecimento. O episódio acaba encerrando com essa revelação e esse episódio serviu como preparo para a conclusão dessa série, já que Scott reaparece e aparentemente sabe de tudo que aconteceu com ele, e é exatamente isso que vamos contar nesse próximo episódio. O penúltimo episódio de Scott Pilgrim Takes Off se chama Mais Scott, Mais Pilgrim, e esse nome já diz tudo sobre o episódio, já que Scott Pilgrim é o centro do episódio. Tendo o protagonismo retomado e praticamente só aparecendo ele nesse episódio, Scott conta que quem o sequestrou foi ele mesmo, só que ele no futuro. E o motivo disso foi uma discussão entre ele e a Ramona, que estão casados há 12 anos no futuro. Sim, eles estão casados há mais de 12 anos. Scott o raptou para impedi-lo de ficar com a Ramona e eles não se desentenderem no futuro. Nesse futuro a gente também vê o Wallace, que não só é rico, como namora um funcionário da famosa empresa de jogos Nintendo. O Scott que a gente conhece do presente atual vê como é o futuro com as várias inovações.
Mas Scott então acaba voltando para o mundo real com a ajuda da Ramona do futuro. Ela também revela ter escrito o filme Scott Pilgrim contra o Mundo, e que ele mostrava como as coisas aconteciam na primeira linha do tempo, antes do Scott velho alterar tudo, sequestrando a si mesmo no passado. Scott termina de contar a sua história e assim acaba o 7º episódio. Mas antes, uma coisa muito importante que aconteceu: haverá um musical sobre Scott Pilgrim estrelado pelo Metal Patel. E ele será o ponto de partida para o próximo episódio. Antes de acabar de fato o episódio, quando vão se beijar, Ramona e Scott percebem que alguém criou uma barreira impedindo isso de acontecer. E agora, no último episódio, o episódio final de Scott Pilgrim começa mostrando todos os ex-namorados de Ramona indo ver o espetáculo. Vemos também Scott e sua banda, e Ramona que planejam descobrir agora quem colocou uma barreira que os impedem de beijar. Francamente, a vida desses dois é difícil, não consegue fazer nada. Não tem um momento de paz esse casal. Quando a peça começa, uma explosão ocorre e todos são teletransportados para um lugar diferente. E lá vemos Scott Pilgrim mais velho, só que bem mais velho que antes. Ele que criou a barreira e colocou todos naquele lugar. Poucos momentos depois se iniciou uma luta final de todos contra Scott Pilgrim, que inclusive é o nome do episódio, Todos contra Scott Pilgrim. E o mais engraçado ainda, né, é a versão contrária do nome do filme, Scott Pilgrim contra o Mundo. A versão mais velha do Scott estava ganhando de todos com muita facilidade, até que a versão mais velha da Ramona aparece e também se resolve com o Scott do futuro. Finalizando assim a batalha, todos acabam voltando para o local da peça e Scott e Ramona finalmente conseguem se beijar. Eles têm o seu finalzinho feliz. Além disso, Gideon também recupera tudo que perdeu, pois Patel se reivindica e diz que realmente não tem jeito para lidar com essas coisas burocráticas, mas a única coisa que ele realmente queria era o teatro de onde ocorreria a peça, para ele fazer os seus trabalhos de arte. É um final muito diferente e alternativo em comparação ao filme, onde apenas a Ramona e o Scott realmente ficam bem no final. Mas é isso. Se você chegou aqui até o final, já deve ter percebido que eu sempre falo Scott Pilgrim e não Scott Pilgrim. Isso se dá pelo jeitinho abrasileirado que eu gosto de falar. A gente nunca fala esse nome correto e eu cresci com todo mundo falando Scott Pilgrim e não Scott Pilgrim. Então eu fiz até umas piadas no início, mas pode ser que alguma galera não tenha percebido. De qualquer forma, tá avisado que eu prefiro essa pronúncia porque é o nosso jeitinho brasileiro. Ah, JN, se isso é verdade então, por que você não falou isso no início? É porque eu sabia que se eu falasse no início, a galera não ia comentar que eu falo errado, e aí não ia ter muito engajamento. Assim, hein, vocês me dão um engajamento extra. Muito obrigado. Então é isso aí, galera. Esse vídeo deu bastante trabalho, eu fiz ele em menos de uma semana, e se você faz resumões e sabe que foi uma tremenda de uma loucura fazer isso aqui em menos de uma semana, demoraria normalmente um mês. Mas sim, eu acabei fazendo em menos de uma semana. Eu achei muito trabalhoso porque eu nunca tinha feito resumões e eu espero trazer mais aqui no canal. Então eu espero muito que você tenha gostado. É isso aí, deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos pra poder ajudar aqui. É isso, se você realmente gostou, fiquem com Deus e tchau! Se tu não gostou também fica com Deus, tá? Tchau!